Vamos lá, tá? Essa é a nossa primeira aula, tá? Sobre o edital do Instituto Federal, né, para o exame de seleção. A gente vai começar pelo conjunto numérico, tá? Conjuntos numéricos, ele basicamente é a base para você fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que você vai fazer na matemática, você começa pelos conjuntos numéricos. A primeira coisa que você aprendeu em termos de matemática foi a contar de 1 a 10. Então, quando você era criança, bem pequenininha, lá ensinaram a você contar 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente até aumentar e chegar em números maiores. Uhum. Só que aí, nesse caso, deixa eu fazer aqui só o seguinte. Desativa um pouquinho o teu microfone, porque aí não dá retorno. Aí, se você quiser falar, você ativa e fala, tá bom? Então, lá quando a gente viu a parte de quando era criança, né? A gente ensina a criança a contar nos dedos. Então, mostra lá o dedo, olha, aqui é o primeiro, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse é o primeiro contato com o sistema numérico, que basicamente é o conjunto dos números naturais. Aí, o edital do exame de seleção, ele traz aqui os conjuntos numéricos logo na primeira parte, tá? Ele coloca como números e operações. Operações seriam os cálculos, tá? Quando aparece a palavra operações, indica cálculos. Então, com relação aos números, né, você vai fazer determinados cálculos. E cada conjunto numérico, ele dá oportunidade para você fazer alguns tipos de operações. E aí, se nós observarmos aqui com cuidado, nós temos números naturais e inteiros. Aí ele pega esses dois conjuntos e trabalha múltiplos e divisores, tá? Desses dois conjuntos. Depois ele coloca aqui números racionais, números irracionais e números reais. Junta esses três, tá? Esses três tipos de conjuntos numéricos e trabalha com mais algumas operações. Potência e raízes, operações com radicais, e aí ele entra em equações de primeiro grau, segundo grau, regra de três simples, porcentagem e sistema métrico decimal. Então, com relação a números, né, ele vai trabalhar esses conjuntos, tá? Vai trabalhar os 5 principais tipos de conjuntos e vai tirar as operações. Então, aí depois ele coloca aqui, né, grandezas e medidas, entra com a parte de ângulos, triângulos, quadriláteros, polígonos. Essa parte aqui a gente costuma chamar, né, de geometria, tá? Geometria, a gente vai trabalhar com a geometria plana, né? No caso aqui, quando ele coloca a área dos polígonos e do círculo, ele está trabalhando com geometria plana, porque a gente tem geometria plana, geometria analítica e geometria espacial. No caso da prova do Instituto Federal, ele vai cobrar a parte de geometria plana. Ângulos, triângulos e quadriláteros, né? Vai trabalhar aqui um pouquinho com os polígonos, que é o pentágono, hexágono e assim sucessivamente, e vai calcular a área. Ele gosta, né, a prova, né, quem elabora a prova do Instituto Federal, coloca muita coisa com relação à área dos polígonos, né, no caso, quadrado, retângulo, coloca a área do triângulo e a área do círculo. Depois ele entra aqui em espaço e forma, entra com razão e proporção, que é uma parte a mais dentro da regra de 3, tá? Entra com o teorema de Tales, que também é razão e proporção, entra com semelhança e congruência de triângulos, que também é razão e proporção, certo? E depois ele entra aqui com o teorema de Pitágoras, relações métricas do triângulo retângulo, que é basicamente uma aplicação do teorema de Pitágoras, né, uma ramificação do teorema de Pitágoras. Usa aqui um pouquinho só do volume do bloco retangular, isso aqui seria geometria espacial, mas aí ele traz só o bloco retangular. O bloco retangular seria o paralelepípedo, tá? Então ele traz só esse aqui, porque ele poderia calcular, por exemplo, volume de esfera, volume de cone, volume de cilindro. Ele tirou tudo isso aí e colocou apenas um tipo de volume. Então, dentro do que você vai estudar, você tem que ter a noção de estudar apenas o que vai cair. Então, a primeira coisa que você faz na hora de estudar para um exame, né, para uma prova, para um concurso, é observar o que vai ser cobrado. Porque se você não souber o que vai ser cobrado, você vai estudar coisas que não tem nada a ver. Daí você vai perder tempo.
né? Você vai perder tempo para essa prova. Não que o conteúdo que você vai aprender, você vai perder. Mas para essa prova específica, você vai estar perdendo tempo. Você precisa focar exatamente no que vai cair. Se ele colocou aqui que vai cair apenas o volume de um bloco retangular, eu não preciso estudar o volume de outras formas. Por que não? Porque se ele colocar, por exemplo, calcule o volume de uma esfera, aí a gente consegue entrar com recurso e anular a questão, porque não tem no edital, tá? O edital não está colocando. E aí o item 4, tratamento da informação, coleta e organização de dados, tabelas e gráficos, né? No caso aqui, fazer interpretação dos gráficos. Beleza? Até aí tudo bem? Pode Sim. ativar, tá? Então, ó, regra do jogo. Vai jogar um jogo, que é fazer a prova do exame de seleção, então o que você vai fazer? Você vai estudar primeiro o edital. Você começa estudando o edital. Qual é o prazo, o que eu levo, o que eu estudo. Então, a regra do jogo é o edital. Estudei o edital, a partir do edital a gente faz o estudo prévio, né? Isso aqui é a parte teórica desses temas, e depois a gente entra na parte de resolução de questões das provas. Por que resoluções de questões das provas? Porque, por exemplo, números naturais é um conteúdo que eu posso mandar para você 300 questões e nenhuma das questões, tá, todas referente a números naturais, porém nenhuma sendo cobrada pelo exame. Então, eu tenho que pegar exatamente o que o exame de seleção cobra com relação a números naturais. Um exemplo de questão é aquele tipo de questão que ele coloca assim: hoje eu tenho 30 anos, daqui a 3 anos eu vou. 10 anos atrás eu tinha o dobro da idade do meu filho. Qual é a idade do meu filho daqui a 5 anos? Então ele fica brincando com temporalidade e com as operações, seria multiplicação e adição, tá? Então vamos lá, vamos para a parte específica de hoje, que seria, que vai ser, né, no caso, a parte de conjuntos, tá? Conjuntos numéricos. Na parte de conjuntos numéricos, o que que nós vamos estudar? Números naturais, números inteiros, números racionais e números irracionais e reais. Só esses, mais nada. Então, primeira coisa, a gente vai estudar os tipos de conjuntos numéricos e depois a gente vai fazer uma aula com as operações, tá? Calculando aí múltiplos e divisores, potência e raízes e operações com radicais. Beleza? Fica mais fácil para você identificar cada coisa. Então vamos lá. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Aqui é uma sequência de organização. Essa sequência que está escrita aqui, ela não é uma sequência aleatória. É à medida que você vai aprendendo os tipos de conjuntos. Eu coloquei aqui um resumo, tá? Esse resumo, no final, eu vou voltar nele aqui, que são as operações possíveis, tá? Operações possíveis, observações e operações fechadas. O que seria operações fechadas? Operação fechada de um conjunto é quando você realiza uma operação com os números e o resultado continua naquele conjunto. Por exemplo, tá? Vamos supor que você tem lá o número 1, que é o número natural, e você soma com o número 2, que é o número natural também. O resultado é 3. Então, eu somei o número natural com o número natural e o resultado também foi natural. Então, a gente coloca que a operação da adição ela é uma operação fechada, tá? Para os números naturais. Se eu fizer adição entre números naturais, vai continuar resultando em um número natural. Se eu fizer multiplicação entre números naturais, também continua resultando no número natural. Isso é o que a gente chama de operação fechada. Então, todas as vezes que aparece lá a operação, calcule quais são as operações fechadas do conjunto dos números reais. Adição, subtração e multiplicação. Tá? O único que, na verdade, assim, o único que a gente vai ter aqui, ó, com essas operações fechadas na adição e multiplicação, serão aqui os números naturais. Os números irracionais, você vai notar que não apareceu aqui nessa tabelinha, porque ele tem um detalhe, tá? Ele depende dos outros, então não tem uma operação entre números irracionais diretamente. Então, a gente vai trabalhar apenas o conceito de operação fechada com esses números aqui, números naturais, números inteiros, números racionais e números reais.
Nós temos também as propriedades, como mutativa, associativa, elemento neutro, mas a gente vai vendo dentro dos conjuntos. Tá? Depois a gente volta aqui nesse camarada. O primeiro tipo de conjunto numérico que a gente vai aprender é o conjunto dos números naturais. Quem são eles? Os inteiros positivos, tá? É o número 0, tá? Ele começa no 0. Tá? O conjunto dos números naturais começa no 0. Alguns autores colocam que deve começar no 1, mas a prova do Instituto Federal, ela considera que o conjunto dos números naturais começa no 0. Então, você começa a contar de 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantos números eu vou ter aqui dentro do conjunto dos números naturais? Infinitos, tá? Essa representação aqui é uma representação chamada tabular. Quando você coloca as chaves, você está limitando um conjunto. Por exemplo, se eu quiser limitar o conjunto das vogais, posso colocar aqui, ó, A, E, I, o O e o U. Eu coloquei aqui, ó, é limitado. Só que esse conjunto é um conjunto finito. Como ele é um conjunto finito e é um conjunto pequeno, dá para a gente colocar aqui. Agora, o conjunto dos números naturais, não. Você vai ter infinitos valores que você pode colocar aqui dentro. Como é que eu represento esse infinito? Coloco a reticência aqui, ó. Outra forma que eu posso representar o conjunto, na forma de diagrama. Então, esse formato que coloca um círculo, coloca lá seja lá qual for a figura plana, né? Eu posso colocar um retângulo e dizer que aqui é um conjunto U, posso colocar qualquer letra, né, para representar o conjunto. Essa representação aqui é a representação de diagrama. Diagrama. E essa que coloca os elementos é a tabular. Beleza? Então, quando é que eu uso tabular? Quando é que eu uso diagrama? Geralmente, você vai usar diagrama ou quando você tiver... Você, na verdade, escolhe de acordo com a situação. Por exemplo, eu posso pegar lá e juntar dois diagramas, conjunto A com o conjunto B. Olha, aqui dentro desse diagrama eu posso ter os números ímpares. E aqui eu posso ter os números pares. A minha pergunta é, vai existir algum elemento que é ímpar e par ao mesmo tempo? Não. Não tem, né? Então, nessa representação, eu não posso colocar nada aqui dentro, tá? Ou eu faço assim, não coloco nada, restringo essa região, digo, olha, não existe nenhum elemento que ele vai ser ímpar e par. Não tem intersecção entre esses dois conjuntos. Ou eu escrevo os dois conjuntos já separados. Tem um nome para isso. Quando os dois conjuntos não podem estar com intersecção, eles são chamados de disjuntos. É como se tivesse uma barreira aqui, ó. O elemento que tiver aqui dentro, no conjunto dos números ímpares, que eu chamei de A, ele jamais vai estar aqui dentro do conjunto dos números pares. Então, eles são conjuntos disjuntos. Dentro dos conjuntos numéricos, né, quando nós trabalhamos com essa representação, normalmente, né, em sua grande parte das vezes, você vai ter um conjunto finito que você vai preenchendo aqui, colocando os valores. No caso dos conjuntos numéricos, necessariamente todos os conjuntos numéricos são infinitos. Então, os números naturais são infinitos. Se eu representar na forma tabular, eu vou ter que colocar essa reticência. Se eu representar aqui dentro de um diagrama, coloco só a letra. Note que aqui dentro tem só a letra N. Essa letra N, ela está dizendo para mim o seguinte, olha, aqui dentro são os números naturais. Então, eu tenho que saber que aqui vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, infinitos, né? São infinitos valores. Quando eu quero tirar o zero, tá? Quando eu quero tirar o zero, eu não quero representar o zero aqui no conjunto dos números naturais. O que que eu faço? Eu coloco na letra um asterisco. Tá vendo aí um asterisco? Bonitinho. Ó, esse asterisco, ele tirou o zero. Daqui para frente, ó, é o que a gente vai contar. Então, quando você quiser tirar o zero do conjunto dos números naturais, ou de qualquer conjunto, é só colocar um asterisco.
Esse asterisco aqui, ele remove o zero. Tudo bem? Operações que a gente pode fazer com os números naturais. Somar e multiplicar. Por que eu não posso subtrair? Ou eu posso subtrair, só que nem sempre dá um número natural, né? Pode pensar assim também. Porque os números naturais, eles não são os inteiros positivos, eles são inteiros positivos. Aí, se você fizer essa conta aqui, olha só. 4 menos 10 dá quanto? 4 menos 10. Quanto é que resulta? 6. 6? 6 ou menos 6? Não é 10 menos 4, ó. 10 menos 4 dá 6. Menos Agora, 6. 4 menos 10 dá quanto? Menos 6. Menos 6 é uma operação que jogou esse elemento menos 6, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Não. Tem negativo aqui? Não tem, né? Então, essa operação aqui da subtração, ela não é fechada. Quando eu faço a conta de subtração, pode resultar no número natural ou não. Por exemplo, se eu fizer 4 menos 1, resulta em 3. Então, eu subtraí dois números naturais, resultou um natural. Tá? Mas se eu subtrair aqui de um número que é maior, né, 4 menos 10, no caso, esse número que você encontra aqui, ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Aí é aquela historinha lá do conjunto ter operações o quê? Operações fechadas. Eu posso fazer adição, eu posso fazer multiplicação, eu posso fazer potenciação, posso fazer subtração, tá? Aí a gente já considera que nem é para ser feita, né, a subtração com números naturais, para evitar de você não ter um número natural. Então, são questões mais conceituais para você observar. Quando você tem um conjunto, se você fizer determinadas operações, você vai sair desse conjunto. Aqui eu tenho só números inteiros, certo? Ó, se eu dividir 10 para 2, dá quanto? 10 para 2. Dá 5. É um número inteiro? É um número inteiro positivo? É um inteiro positivo, tá aqui ele, certo? Agora, se eu dividir 2 para 10, vai dar um número inteiro? Não. Vai dar 0,2 como resultado. Então, esse aqui é um decimal exato, não é um número inteiro. Então, dependendo da operação que você vai fazer, não vai continuar sendo um número natural. Agora, se eu fizer soma ou multiplicação, o resultado sempre vai ser natural. Então, essas duas operações aqui são operações fechadas nos números naturais. Tranquilo? Tranquilo. Ó, fechado continua sendo do mesmo conjunto, não sendo fechada vai virar outro conjunto. Então, o próximo conjunto que a gente aprende é o conjunto dos números inteiros. Qual que é a diferença dos naturais para os inteiros? Vai entrar aqui os negativos. Então, antes a gente tinha um conjunto do zero até o infinito, era só esse pedaço aqui, ó. Naturais. Agora, o conjunto dos números inteiros, ele traz a possibilidade de você colocar até o infinito números negativos. E como é que eu represento isso? Aqui é uma representação, essa é a primeira representação, que é a tabular, e aqui eu tenho a representação por diagrama. O conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros. Então, ele é um subconjunto. Lembra que eu falei da ordem? Que tinha uma ordem aqui, ó. Primeiro natural, depois inteiro, racionais, irracionais e reais. Então, esse conjunto aqui, os números naturais, ele é menor do que os números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele engloba tanto os números naturais quanto os negativos. Daí, quando você juntar os naturais com os inteiros negativos, tá, você vai ter aí o conjunto dos números inteiros. E agora sim, eu posso fazer aquela operação, ó. 4 menos 10 menos 6. O 4 é um número inteiro, inteiro positivo. O menos 10, né, no caso aqui, é um inteiro negativo. Quando eu faço essa operação, aparece aqui um número inteiro. Então, o menos 6
ele não é um número natural, mas ele é um número inteiro. Então, eu consigo fazer aqui essa operação. Eu tenho números aqui que são decimais, dízimas periódicas? Não, tá? Eles não fazem parte desse conjunto. Eles vão fazer parte do outro conjunto. Então, ó, são os números positivos e negativos que não apresentam parte decimal. Por exemplo, 1,5 é um número inteiro? Não é um número inteiro. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer a divisão de 3 para 2, eu vou encontrar 1,5. Significa que a operação da divisão, ela não é uma operação fechada para os números inteiros. Por que ela não é fechada? Porque nem sempre ela gera um número inteiro. Ela pode gerar um número inteiro, por exemplo, 3 dividido para 3, resultaria em 1. 3 dividido para menos 3, resultaria em menos 1. Mas ela não é uma operação fechada. Por que ela não é fechada? Porque eu posso colocar um valor aqui embaixo, esses dois números são números inteiros, mas o resultado não é um número inteiro, tá? Então, preste atenção nesse detalhe aí. Conjunto dos números racionais são os que pensam? Esses aqui já dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Conjunto dos números racionais são os números que podem ser expressos na forma de uma fração. Todo número pode ser representado como uma fração? Não. Na matemática tem algumas constantes, né? Por exemplo, π. O valor de π é quanto? 3,1415, e aí continua, né? Tem infinitos números, né? Eles não encontraram ainda um final do valor da constante π. Então, esse número, ele é considerado um número irracional. Tá? Esse número aqui, você não consegue representá-lo como uma forma de fração. Outro número que seria irracional, raiz de 2. Olha só, a raiz de 4 resulta em 2. A raiz de 9 resulta em 3. Raiz de 16 resulta em 4. Mas a raiz de 2 não é exata. Então, esse número aqui, você não consegue colocar esse número na forma de uma fração. Esse daqui você consegue, a raiz de 4? Consegue, porque o resultado dele é 2. Ah, mas 2 é uma fração? 2 é uma fração? Sim ou não? Hein, Isabela? O número 2, ele é ou não uma fração? É. Oi? Ele é? E como é que eu sei que ele é uma fração? Lembra que o professor falou, eu acredito que falou para vocês, que todo número é cercado de 1? Ele tem um aqui que está dividindo ele tem um que está multiplicando e ele tem um que está elevando. Todo número é cercado de 1. Esses 1 que a gente coloca aqui não altera em nada. Por exemplo, ó, 1 vezes 2 dá quanto? Dá 2. 2 dividido para 1 também vai dar 2. Não altera em nada. Então, o que a gente coloca no conjunto é que ele possa ser expresso. O que é poder ser expresso? Eu consigo pegar esse número e transformar na fração? Consigo. É só colocar 1 embaixo. Agora, esse número aqui, eu consigo transformar numa fração? Não, não consigo. Tá? Os números que você encontrar que é uma raiz que não é exata, eles não podem ser representados como uma fração. Então, o que a gente consegue representar como fração? Decimal exato, por exemplo, 0,2, 2 décimos. Dízima periódica, 0,333, tá? Colocamos aqui a reticência, indicando que continua, né? O número 3 continua repetindo. Aqui fica 1/3. 1 dividido por 3. Qualquer número inteiro ou natural. Se o número ele for um número inteiro ou um número natural, ele também vai ser um número que a gente chama de número racional. Ele pode virar uma fração. Aí, dentro da ordem dos conjuntos, você tem os naturais, aí depois você tem os inteiros, que englobam aqui os naturais, e depois você vai ter os racionais, que englobam esses três, né? Vai pegar aqui todas as frações, todas as dízimas, então, algumas imagens mostram lá, por exemplo, números naturais, 0, 1, 2,
3 e assim sucessivamente. Números inteiros, além dos naturais, você vai ter -1, -2, -3, -4 e assim sucessivamente. Números racionais, as frações, 2/3, vou colocar aqui outra cor que está bem, ficou bem claro. 2/3 é uma fração, 0,333 é uma dízima periódica, e as dízimas periódicas, elas podem voltar a ser fração, tá? Uma dízima periódica é um número que, quando você começa a dividir, ele não acaba nunca, ele sempre continua lá, chega num ponto que ele começa a repetir, tá? A dízima periódica. Nós vamos ter aqui também os decimais exatos, 0,2, 0,25. Então, os conjuntos, eles vão se aglutinando. Aí, quando você chega nos números irracionais, eles caem fora. Lembra daquilo que eu falei chamado de conjuntos disjuntos? Que eu coloquei os ímpares e coloquei os pares? Coloquei um conjunto de um lado e o outro do outro, e coloquei que tinha uma barreira assim, eles não se tocam. Seria aqui os números irracionais e os números racionais. Se o número ele for irracional, ele não vai estar aqui dentro, jamais, e vice-versa. Quem é que vai estar aqui dentro do conjunto dos números irracionais? Vai ter lá as constantes, né, que não tem um valor definido, por exemplo, o π, os números, né, raiz quadrada de números primos, tá? Raiz quadrada de 2. Por que ele coloca raiz quadrada de número primo? Porque se você pegar um número, por exemplo, 18, e tirar a raiz, ele não tem uma raiz exata, só que ele não é um número primo. Você ainda lembra o que é um número primo? Eu lembro que é um número primo. Divisível por 1 e por ele mesmo, com exceção do 1. Então, você vai ter o 2, que é um número primo, 3, 5, 7, 11, 13, né? Esses números que eu estou colocando aqui são números que só dividem ou por 1 ou por ele mesmo. Quantos números primos são pares? Só o número 2. Todos os outros números primos não serão pares, porque se você colocar um número par, vai dividir por 2. Então, aí não dá certo, tá? Qual que é o próximo aqui? Vamos ver se você lembra. Depois do 13. O 17? 17, tá? Você chegou a estudar um pouquinho sobre critério de divisibilidade? Quando o número é divisível por 2, por 3, por 5, por 4, por 5, por 6. Estudou um pouquinho a parte de divisibilidade? Eu acho que sim. Se não, a gente vai ver também, tá? Quando a gente for fazer a parte de fatoração, a gente precisa primeiro aprender o que são múltiplos e divisores. Mas tudo bem, vamos com calma, tá? Então, se o número ele é um número irracional, tá? Ele vai estar separado. Então, os números racionais englobam naturais, inteiros e os próprios racionais, tá? Ele engloba tudo isso aqui. E os irracionais, eles estão separados. São conjuntos disjuntos. E quem são os números reais? É o famoso número real, aquele que aparece assim, f de x, tal que x pertence aos reais. O que seriam os números reais? Qualquer número. Pode ser natural, pode ser inteiro, pode ser racional, pode ser irracional. Qualquer número que tiver num desses 4 conjuntos, eles pertencem aqui aos números reais. Então, quando a questão coloca lá, principalmente em gráfico, tá? A gente coloca lá no gráfico que a função f é uma função de reais em reais. O que significa isso, essa anotação? Significa que quando você fizer o plano cartesiano, colocar aqui o eixo x e aqui o eixo y, você pode colocar qualquer número aqui. Pode ser um número inteiro, por exemplo, 1, 2, 3, você pode colocar, não tem problema. Você pode colocar aqui a raiz de 2 no lugar do x. Você pode usar qualquer número. Você pode colocar um decimal, 0,2. Não importa. Quando você coloca aqui o teu conjunto, a tua função, ela vai de reais em reais, você está dizendo que no eixo x pode ser qualquer valor real,
qualquer tipo de número, e no eixo Y também pode ser qualquer tipo de número, tá? Então, basicamente, o que que os conjuntos numéricos eles fazem? Quando você está trabalhando com conjuntos numéricos, você libera operações matemáticas. Então, por exemplo, não tem como eu fazer aqui nos números naturais 2 elevado a menos 2. Eu posso fazer 2 elevado ao quadrado. Por que 2 elevado ao quadrado eu consigo fazer nos números naturais e 2 elevado a menos 2 eu não consigo? Porque menos 2 não é um número natural. Então, não é uma operação que está sendo feita com o conjunto dos números naturais. Eu estou elevando aqui um número natural, que é o 2, a um número inteiro, que é o menos 2. Então, basicamente, com relação a conjuntos, você tem que saber o quê? Quem são os 5? Naturais, inteiros, racionais, os 3 estão juntos. Aí você tem os irracionais, que são os que você não vai conseguir representar como uma fração. E se você juntar esses 4, você vai chamar de conjunto dos números reais. Tá? Tranquilo? Muito complicado até agora? Bom, aí eu vou pegar uma prova aqui para você ver como é que eles cobram dentro da prova. Como é que eu encontro lá na prova do Instituto Federal esse conteúdo dentro. Deixa eu colocar aqui uma prova. Deixa eu descartar aqui. Vou pegar aqui uma prova para a gente ver. Porque senão você vai estudar os conteúdos sem saber o que eles cobram. Como é que eles cobram, tá? Beleza. Você já entrou aqui nesse site, ou provavelmente, né, para baixar a prova. Tem o conteúdo da prova. Tem aqui o edital. Aqui tem provas e os gabaritos, tá? Aqui eu vou pegar a prova de 2016. Pegar a primeira prova e vou mostrar para você uma questão que é esse tema, esse conteúdo, tá? Vou pegar aqui uma questão da prova. Se eu acho aqui uma que tenha esse conteúdo. Vamos ver se tem algum aqui que dê para a gente fazer. Aqui, ó. Ficou bom aí o zoom? Pegou? Pegou. Questão 25. Pensar sobre a matemática, em especial sobre as muitas relações numéricas. Lembra lá, conjuntos o quê? Numéricos. É um passatempo da Marie Fairfax, eu acho. Certo dia, ela pensou em um número, multiplicou esse número pelo seu sucessor e percebeu que o produto resultou em 182. Então, até aqui nós temos uma parte, tá, que está relacionada com operações com conjunto dos números naturais. Só que se você fizer essa continha aqui, vai virar uma equação de segundo grau. É tanto que lá no edital, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui conteúdo da prova. Quando ele coloca aqui matemática, ele coloca logo na sequência, ó, depois que ele te dá os conjuntos, ele te dá as equações do primeiro grau e do segundo grau. Por que ele te dá essas duas equações aí para você estudar? Porque o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você o seguinte: quando você chegar na prova, que você vir a parte de conjuntos, você vai ter que usar o conhecimento de equação de primeiro grau e de segundo grau para você chegar ao resultado. Certo? Deixa eu ver se tem aqui um. Tinha um pluginzinho que eu tinha colocado para. Ah, eu acho que é esse aqui. Não. Deixa eu ver se está arriscando. Ó, aqui ele diz o seguinte, ó, pensou em um número, vou chamar de x, multiplicou esse número pelo seu sucessor. Quem é o sucessor de um número? É o número mais 1, tá? É o que vem depois, x mais 1. E resultou em 182. Aí você tem duas formas de fazer essa questão. Você pode fazer aqui, encontrar uma equação de segundo grau, porque você vai multiplicar x vezes x,
x quadrado mais x vezes 1, x. Isso aqui igual a 182. Passa o 182 para cá. E você tem uma equação de segundo grau. Isso aqui é uma possibilidade. Qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é você usar os valores. Ao invés de você fazer essa equação de segundo grau, o melhor caminho aqui seria usar os valores. Deixa eu ver se ele apaga aqui. Cadê a borracha? É isso aqui mesmo. O melhor caminho é a gente pegar os números que estão aqui e fazer o produto. Por exemplo, você consegue fazer aqui o produto entre, se o número for 27, seria 27 vezes 28. Eu já sei que está errado. Por que está errado? Porque 20 vezes 20 dá 400. Então, pensa, sempre que você tiver que fazer um produto entre dois números, pensa em fazer o seguinte, ó, 10 vezes 10 daria quanto? 100. 20 vezes 20, 400. 30 vezes 30, 900. Ele está dizendo para mim o seguinte, ó, que o produto resultou em 182. Ora, se eu multiplicar 20 vezes 20 dá 400, então o número não pode ser 27. Porque se eu multiplicar 27 vezes 28, vai ser maior do que 182. Nem todas as contas que estão aqui na prova você tem que fazer, você tem que ter essa noção. Agora, se eu multiplicar 19 vezes 20, tá? 19 vezes 20, talvez chegue próximo. É uma possibilidade. 121 vezes 122 vai dar 182? Não dá. Dá maior. 91 vezes 92, maior que 182. Então, essa conta e essa daqui, se você tiver essa noção de quanto é 10 vezes 10, 20 vezes 20, 30 vezes 30, você consegue eliminar. Não precisa nem fazer. Se você fizer aqui, ó, 19 vezes 20, 2 vezes 19 dá 38, repete o zero. Não é esse. Então, quem aqui é a resposta? É o 13. Agora eu vou multiplicar aqui. 13, tá? 13 vezes 14. 3 vezes 4, 12. Põe 2 e vai 1. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. 1 vezes 4. E 1 vezes 1. 182. Então, essa questão aqui, ela é classicamente uma questão no formato que eles querem. Você tem que estudar no formato que eles querem. Eles querem desse jeito. Você lembra que eu coloquei uma lista de exercícios lá? Sim. Bom, a gente vê. Você tem várias questões. Do 1 até o 15 é bem simples. Eu não sei se você conseguiu tempo para fazer, mas são bem simples mesmo. Então, ó, por exemplo, sendo um número 5.896, o menor número que pode ser formado acrescentando o algarismo zero é. Qual é o menor número? Entre esses números que estão aqui, seria isso, só ordenação. Tá? O menor número seria 50.896, né? Porque é menor do que 58 mil, os outros são todos 58. Aí, se você seguir aqui nessa lista, você vai ver que todas essas questões, tá, que eu peguei aqui do site do TEC, elas são suaves. Quando você chegar lá, a partir da questão que foi aqui a Milena colocou lá, que não conseguiu fazer. Por que ela não conseguiu fazer? Porque para conseguir fazer a partir da 17, você já precisa saber do conhecimento de equações, que é conforme está aqui no edital. Ó, você vai aprender os conjuntos, múltiplos divisores, números irracionais, números reais, potência e raízes, operações com radicais e equações. Então, esse conteúdo aqui, eles juntam tudo numa questão só. Você vai fazer uma questão ou duas que tem isso aí, tá todo mundo junto. Não vai estar separado. Não vai ter uma questão lá só para você dizer, por exemplo, igual essa daqui, tá? Quem é o número inteiro? Quem é o número natural? Olha só, 1,28 é um número natural? Não é.
190 e 193 são números naturais? São números naturais, são inteiros positivos. Menos 4 é um número natural? Não é. 14 não é um número natural? Olha só, não é um número natural, então ele colocou errado. Tá? Aqui nesse caso, ele vai querer que a gente marque a alternativa correta. Então, esse item aqui, ó, quando ele coloca aqui não é um número natural, está errado. Quais estão corretas? Apenas a assertiva 2. Então, não vai vir uma questão assim, provavelmente não vai vir uma questão deste formato, neste formato. A característica da prova do Instituto Federal vai ser nesse formato aqui. Deixa eu trazer para você ver. Aqui, ó. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vou ver se eu escondo isso aqui. Vai vir nesse formato, tá? Considere o número natural n, tal que n é ímpar. Então, número ímpar, 1, 3, 5, 7, 9, né? São números ímpares. O número m, e aí tem que fazer a continha, né? Será n ao quadrado menos n. Então, se você pegar aqui o 3, por exemplo, como número, você vai ter um m, que é igual a 3 ao quadrado, menos 3. M é igual a 9. Tá? Aqui o lápis está bem ruim aqui no PDF. Menos 3. 9 menos 3 é igual a quanto? Igual a 6. Aí ele pergunta, esse número, tá? E quando a gente faz uma pergunta como essa, tem que valer para qualquer um. Ele é um número primo? Eu usei aqui o 3, deu o número 6. Não é um número primo. Aí ele colocou, é um número ímpar? Também não é. Tá? É um quadrado perfeito? 6 não é um quadrado perfeito. O quadrado perfeito é 4, 9, 16, 25, né? Um número multiplicado por ele mesmo. Aí você vai eliminando. Aí ele colocou aqui, ó, número par como possibilidade e divisor de n ao quadrado, tá? Divisor de n ao quadrado. Olha só, se você pegar o n ao quadrado foi 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 9 dá para dividir por 6 e dar um número exato? Se não der um número exato, não é um divisor. Então, não é um divisor. É um número par. Quer dizer, qualquer número que eu pegar aqui, qualquer número desses que são ímpares, se eu pegar e elevar ao quadrado e subtrair ele, vai dar um número par. Por exemplo, 5. 5 ao quadrado, menos 5. 25 menos 5. Resultou em quem? 20, que é um número par. Tá? Então, essa é a lógica nesse tipo de questão, que é o que provavelmente vai cair na tua prova. Então, da 19 em diante, é o que cai. 19, 20, questões onde você vai trabalhar com dinheiro, questões onde você vai trabalhar com produto com vírgula, né? Vai fazer lá uma multiplicação que tem vírgula, tá? Esse tipo de questão, todos esses tipos de questões que você trabalhar com as 4 operações, soma, adição, subtração, multiplicação e divisão, serão as operações que vão estar dentro da parte de conjuntos numéricos. E é isso que a prova cobra. Então, se você pegar aqui da 20 para 20 em diante, vai cair. Essa questão 23 é um clássico, cai desse jeito aqui na prova. Ó. João tem 22 anos e lembrou o quê? Há 8 anos, nesse mesmo dia do ano, sua irmã Maria disse para ele, eu tenho a metade da sua idade. Nesse mesmo dia do ano, quando Maria tiver 35 anos, João terá. Então, esse é o tipo de questão que você vai ter que fazer. Beleza? Essa daqui eu não vou fazer, não. Vou deixar para você tentar fazer. Fechou? Então, aí eu vou fazer dessa forma, tá? Eu vou mandar para vocês o material. E aí vocês vão fazendo. Se vocês tiverem dúvida, vocês mandam para mim. Mas o que eu aconselho? Que a gente estude um pouquinho mais, né? Faça um pouquinho mais de conteúdo, você veja um pouquinho mais de conteúdo, para poder você conseguir, quando eu falar, olha, isso aqui é uma equação, isso aqui resolve com a equação segundo grau, por exemplo.
Ah, eu já sei fazer equações de segundo grau, professor. Então é só aplicar. Porque é diferente. Eu posso pegar uma lista para você, colocar uma lista de equações de segundo grau, onde você vai encontrar só o resultado do x. Beleza. Na minha prova vem assim? Não. Na sua prova vai vir uma questão onde você vai organizar as informações e essas informações vão se tornar uma equação de segundo grau. Quando se tornar a equação de segundo grau, você vai resolver. Tá bom? Aí Tá eu bom. vou deixar gravado e eu falo para vocês se vai dar certo sábado ou no domingo, mas eu vou ajeitar para esse sábado que vem, tá? A gente conseguir fazer de 8 às 9, tá bom? Tá bom. E é porque assim, como eu trabalho lá na universidade, deixa eu fechar aqui, tá? Vou deixar para outra assistir.